Olá, eu fiz esse vídeo em resposta ao canal Antifé, que lançou o desafio para que os religiosos apresentassem o melhor argumento racional para a existência de Deus. E também pediu que os ateus citassem o melhor argumento que eles já ouviram para a existência de Deus. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou um panenteísta filosófico. Se você quiser saber o que é isso, pesquise, porque nesse vídeo eu não poderei explicar. Eu não vou aqui me preocupar em defender a minha visão, mas eu vou mostrar um argumento filosófico para a existência de Deus, portanto, um argumento racional que raramente é citado. Eu já vi muitos vídeos com debates entre teístas e céticos, mas nunca vi esse argumento ser citado, o que na minha opinião é uma injustiça, porque se você compará-lo com outros argumentos, como o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento até mesmo ontológico, que procura ser muito lógico, muito racional, ele apresenta uma certa superioridade na minha opinião. Enfim, eu entendo que os ateus deveriam considerar um pouquinho melhor esse argumento que eu vou apresentar. Mas eu percebo pelas respostas que eles dão para os outros argumentos que falta mesmo uma boa vontade de entender esses argumentos filosóficos. Eles dizem, por exemplo, que o argumento cosmológico é contraditório. Por quê? Ele afirma que tudo tem uma causa, mas ele diz que Deus não tem uma causa. Isso não é verdade. O argumento cosmológico não diz que tudo tem uma causa. Então eles entendem o argumento incorretamente. Eles atacam um espantalho do argumento cosmológico, né? O argumento ontológico. Quantas vezes eu já li? O argumento ontológico diz que se eu penso em Deus, então Deus existe. Mas ele é falso, porque eu posso pensar em um unicórnio e o unicórnio não existe. Puxa, quem diz isso realmente nem começou a entender o que é o argumento ontológico, né? Então, assim, a gente pode atacar, mas vamos atacar da forma certa. Por mais falso que seja um argumento, nós não podemos derrubá-lo de qualquer jeito, porque senão nós vamos estar numa posição crédula. Nós vamos estar convencendo apenas a nós mesmos e convencendo aqueles que já pensam como nós. Vamos estar nos enganando. Já que o dono do canal Antifé disse que eu poderia participar, eu vou apresentar esse argumento, que não é o meu argumento. Eu tenho um outro argumento filosófico também, que eu vou deixar guardado, porque eu estou escrevendo um livro onde, dentre outras coisas, eu falo desse argumento. E eu prefiro não revelá-lo por enquanto. Você não vai encontrar esse argumento em lugar nenhum. Eu garanto para você que ele tem uma certa autenticidade. Mas esse argumento hoje que eu vou mostrar já foi proposto há muitos séculos atrás, apesar de ser pouco conhecido, e com certeza ele será uma novidade para a grande maioria daqueles que estão nos ouvindo. Então, vamos logo para o assunto, porque eu não gosto de enrolação. Primeiramente, eu quero apresentar quem foi que elaborou esse argumento. Esse aqui, George Berkeley. Você pode pesquisar sobre a vida dele na internet. George Berkeley viveu no século XVII. Ele era irlandês, era filósofo. Tá? Eu gostaria de revelar que ele era religioso. Ele era cristão anglicano e não era qualquer um, porque ele era bispo. Ele foi missionário. Tá? Ele também era um homem de ciência. Ele escreveu livros tratando de assuntos científicos, né? Semelhantemente a Newton, que também era muito cristão. Newton e tantos outros aí, Kepler, né? Louis Pasteur. Não que isso influencie alguma coisa, é pura coincidência, claro. Eu só estou citando isso porque depois as pessoas vão pesquisar
E aí vão descobrir, aquele homem era religioso, então o argumento dele não valia de nada. Calma lá, não sejamos preconceituosos também, né? Se você ler as obras dele, como eu li, você vai passar a admirar. Na verdade, eu estou citando o nome dele errado. Apesar de estar escrito Berkeley, a pronúncia é Barclay. Então, o Barclay era um homem muito lógico, ele era muito cuidadoso. Ele tem argumentos realmente que não podem ser refutados com apenas uma batida de olhos. Tá? Ok, então esse era Barclay. E agora eu vou mostrar o argumento dele. Essa é uma parte do meu livro onde eu apresento as visões de vários filósofos, inclusive a de Berkeley, tá? Então eu vou ler o texto. Berkeley, o empirismo idealista. O filósofo irlandês Berkeley viveu de 1685 a 1753, afirmava que a noção de ideia abstrata era absurda, referindo-se a algo impensável. Um homem abstrato, por exemplo, não teria idade certa, nem tamanho determinado, nem cor definida, mas, ao mesmo tempo, incluiria todas as características possíveis, todas as idades, tamanhos e cores. Como, perguntava o filósofo, algo abstrato poderia existir, ainda que no pensamento? Isso seria impossível. Só podemos imaginar um homem com idade, cor e tamanho específicos, e jamais uma figura sem atributos marcados. O mesmo poderia dizer-se de objetos. A cadeira abstrata, por exemplo, não é nada. Não tem peso certo, nem formato, nem cor, mas, ao mesmo tempo, possui todos os pesos, formatos e cores, o que envolve uma contradição lógica. Berkeley ensinava que, ao invés de ideias abstratas, nossa mente trabalha com ideias universais, ou seja, ideias de objetos específicos, com qualidades particulares, mas que representam todos os objetos de uma classe. Assim, imaginamos um homem com altura, peso e cor determinados e atribuímos a ele a qualidade de simbolizar todos os homens possíveis, chamando-o de o homem, como se englobasse toda a humanidade. Mas, segundo o irlandês, nunca conseguimos formar a ideia de um homem sem características individuadoras. Ao estilo de Locke, que era um filósofo inglês, Berkeley dizia que nem todas as ideias vêm diretamente dos sentidos. Contudo, enquanto o inglês admitia duas fontes, as sensações e a autopercepção da mente, o irlandês desdobrava a segunda, acabando por encontrar três fontes. Então, olha aí, Berkeley acreditava que o nosso conhecimento vinha de três fontes: os sentidos, a consideração de nossos pensamentos e sentimentos e a memória e imaginação. A grande inovação do empirismo berkeleyano é encarar os objetos como conjuntos de ideias vindas pelos sentidos. Assim, além de não haver ideias abstratas, também não existem objetos externos. No clássico exemplo de Berkeley, a maçã não é algo que possui uma forma redonda, uma cor avermelhada e um sabor doce. Ela é a forma, o sabor e a cor. Não existe um suporte externo contendo tais qualidades, porque elas só podem existir enquanto percebidas. Quando a forma, a cor e o sabor são percebidos juntamente, recebem o nome de maçã. Mas, tirando tais qualidades, não há nada. Por que não há uma substância impensante para possuí-las? Com esse raciocínio, o filósofo afirmava que matéria é uma palavra oca, que não carrega significado, pois tudo o que pode ser percebido são nossas ideias, imagens, sons, sensações, etc.
Todas as coisas sensíveis, montanhas, rios, cidades, etc., não são mais que conjuntos de ideias vindas pelos sentidos. Resumindo, para um objeto, existir significa ser percebido. Porém, para que haja percepções, é necessário que algo os perceba. Berkeley chama esse algo de eu, mente ou espírito, que não se confunde com as próprias percepções, tratando-se antes de uma substância. Então, eu já quero fazer um comentário aqui. Preste atenção. Quando Berkeley fala de espírito, ele está se referindo ao sujeito que percebe, o agente percipiente. Ele não usa a palavra espírito num sentido religioso, tá? Então, aquilo que percebe é o eu, é a mente, é o sujeito. Nesse sentido, ele fala de espírito. Vamos continuar. Ao contrário da maçã, por exemplo, a mente é invisível e intocável. Contudo, apesar de imperceptível, ela é inegável, pois sem a mente não haveria ideias. Portanto, para a mente, existir significa perceber. Ao estudar sua natureza, Berkeley observa que as coisas conhecidas pelos sentidos, como imagens, sons e cheiros, constituintes dos objetos ao nosso redor, pessoas, cadeiras, maçãs, etc., independem de nossa vontade, que é a própria mente. Apesar de poder criar ideias pela imaginação, nós não controlamos as ideias vindas pelos sentidos. Nós as recebemos mesmo quando não as desejamos. De onde viriam tais ideias? Pergunta o irlandês. Não pode ser de alguma substância impensante, pois, segundo ele, essa é uma noção contraditória, que não se baseia em qualquer prova lógica ou experimental. A única substância existente é a mente, com suas percepções. As ideias sensíveis tampouco poderiam brotar de outras ideias, pois, conforme Berkeley, uma ideia é um mero efeito, algo passivo, sem capacidade para agir. Ideias só podem ser produzidas por uma mente, algo ativo que as contém. Então, uma explicação aqui. Veja só. Berkeley era um homem empirista. Ele era um filósofo que acreditava que os sentidos eram confiáveis e eram a fonte e a porta de entrada do conhecimento, né? Assim como tantos outros. Nós temos a tríade empirista. John Locke, que era inglês, Berkeley, irlandês, e David Hume, que era escocês. David Hume ele era totalmente agnóstico, né? Ele afirmava que nós não poderíamos saber se Deus existe, nem mesmo se o mundo existe e nem se nós existimos. Nós só conhecemos as sensações, ele dizia. John Locke era ateísta. Ele falava que Deus era a causa de tudo aquilo que começou a existir e ele tinha os seus argumentos, né, nesse sentido. E Berkeley também era ateísta, só que ele tinha um argumento diferente, ele discordava muito de John Locke. E David Hume, que era agnóstico, elogiava Berkeley. Ele dizia que Berkeley era um excelente exemplo de um homem cético. Berkeley não se acomodava quando alguém falava para ele de matéria. O que é a matéria? É um nada, é uma pura abstração daquilo que nós sentimos. Só que Berkeley dizia que ideias abstratas não existem, logo não existe a tal da matéria. O que existem são as sensações. Então, por exemplo, esse notebook. O que é esse notebook? Será que ele é algo quadrado, preto, que tem cores? Ou será que ele é o conjunto disso que está sendo percebido agora? Ele é a forma quadrada, ele é a cor preta, ele é as cores. Berkeley dizia, ver um notebook é a mesma coisa que ver a imagem do notebook. Então, tudo se reduz a sensações, a ideias, e uma ideia sempre está em um sujeito, né? E aí ele pergunta, mas
Nós criamos todas as ideias que nós temos? Não, nós não criamos. Nós criamos as ideias da imaginação. As ideias que vêm para nós involuntariamente, por exemplo, esse notebook que é formado por sensações, por elementos subjetivos, que são as impressões, ele não é criado por mim, nem mesmo por você que está aí assistindo. Então existe alguma coisa que está afetando a minha mente para que eu perceba esse notebook. Eu existo enquanto eu percebo, porque eu sou uma mente. E o notebook existe enquanto ele é percebido, porque ele é um objeto, ele é um conjunto de sensações. Vamos continuar. Então, ideias só podem ser produzidas por uma mente, algo ativo que as contém. E aqui o filósofo deduz um conceito fundamental para sua obra: a existência de uma mente suprema que nos injeta as ideias involuntárias, sensíveis, formando aquilo que denominamos mundo. Ao mesmo tempo em que podemos elaborar ideias sobre objetos imaginários, estamos submetidos ao governo de um espírito dirigente que nos transmite contínuas imagens, sensações, cheiros, sabores e sons, os quais, em diferentes combinações, formam nossos corpos, o chão onde pisamos, o ar que respiramos e todas as demais coisas físicas que só existem enquanto são concebidas. Berkeley concordava com Locke quanto ao fato de que todas as nossas ideias provêm, direta ou indiretamente, dos sentidos, mas, no extremo oposto, dizia que não havia nada de material por trás disso, né? Locke falava que as nossas sensações eram causadas por objetos externos. Então, esse notebook, a imagem do notebook, a sensação do notebook era causada por um notebook fora da mente, né? Mas Berkeley dizia que isso era totalmente crença sem prova, né? E crença ilógica ainda. Continuando, sua tática, a tática de Berkeley, foi de uma astúcia ainda maior que a que seria usada por Hume. Assim como o último, o filósofo irlandês admitia que as sensações são apenas sensações, eventos essencialmente subjetivos, que não precisam ser explicados por algo não mental, mas, para salvaguardar sua crença nelas, ousou limitar o campo da existência ao da própria sensibilidade, concluindo que existir significa ser percebido. Assim, no entender de Berkeley, as coisas existem, não por serem substâncias independentes da mente, que servem de causa ou suporte às qualidades físicas, mas exatamente por serem ideias percebidas pela mente através dos sentidos, vindas de uma mente superior. Então, veja que não há um salto lógico aqui. Berkeley dizia que uma ideia, por sua própria natureza, só poderia vir de uma mente, né? Uma ideia não é causada por uma ideia. Uma ideia não é causada por algo não mental. Ela é causada por uma mente. Então, já que nós recebemos muitas ideias que não vêm da nossa força de imaginação, ele dizia que havia uma mente superior à nossa que nos afetava. Então, a imagem aqui do notebook, o som que vem dele, a resistência tátil que eu sinto ao tocá-lo, são impressões causadas por essa mente, segundo Berkeley. Continuando. Portanto, ele acreditava que a realidade inteira era mental, afirmava uma ontologia idealista, distanciando-se de Locke, que era realista. Mas, unindo-se a ele e a Hume, afirmava uma epistemologia empirista, declarava que a experiência era o meio de conhecer a realidade. Contudo, esse idealismo não é subjetivo. Berkeley não declarava que a realidade percebida pelos seres humanos limitava-se à percepção deles. Ele entendia que
Quando saímos de uma sala, os objetos que a compõem continuam existindo e por isso podemos percebê-los ao voltar ao recinto. Mas, em coerência com suas premissas, ele negava que os objetos da sala estivessem fora de um agente percipiente. Na ausência de um ser humano, as formas, resistências e cores que formam os objetos da sala ficam contidos na mente suprema. Nessa direção, lemos no livro, eu recomendo que você leia inteiro esse livro, Diálogo entre Hilas e Filonos. Aí Berkeley diz assim: quando nego que os sensíveis existem sem ser na mente, não entendo em particular a minha mente, senão toda e qualquer mente. As coisas têm, é bem manifesto, existência exterior à minha mente, pois acho pela experiência que não dependem dela. Há, portanto, outra mente na qual existem nos intervalos das percepções que tenho delas, assim como existiam antes de ser eu nascido, e hão de continuar a existir ainda depois do meu suposto aniquilamento. E como a proposição também é verdadeira naquilo que diz respeito a todos os outros espíritos criados e finitos, segue-se necessariamente que há uma mente onipresente e eterna, que conhece e compreende todas as coisas e nolas apresenta à vista de uma certa maneira, e de acordo com certas regras, regras essas por ela própria instituídas, às quais nós outros damos o nome de leis da natureza. Isso está no livro, aqui ó, livro da coleção Os Pensadores, tá? Berkeley, editora Abril, 1973, volume 22, páginas 103 e 104. Concluindo, Berkeley chamava de brincadeira a postura do filósofo René Descartes, que tentou provar a existência de um ser divino pelo raciocínio nu, para só então acreditar na realidade dos objetos. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui, tá? Berkeley, ele discordava ferrenhamente de René Descartes, porque Descartes era um homem racionalista. Ele acreditava que as ideias eram baseadas em um primeiro princípio autoevidente que não era retirado da nossa experiência. Era um princípio que já nascia conosco, que era o eu existo, né? E a partir da ideia da sua existência, Descartes formava o restante da sua filosofia. E ele dizia que nós não poderíamos confiar nos objetos, ou melhor, confiar nos sentidos, se nós não comprovássemos primeiro a existência de Deus, que garante a validade dos nossos sentidos. E Descartes formulou então o argumento ontológico que, segundo ele, provava a existência de Deus. Vamos continuar. Para o irlandês, o caminho deveria ser o inverso: assumir a existência dos objetos, encarando-os como nada mais que aquilo que se apresenta ao sujeito, ideias ou sensações. Em seguida, ao constatar que eles não são criados por nossa vontade, o filósofo Berkeley concluía que havia algo que os continha, e só mentes podem conter ideias, e os apresentava a nós de modo organizado, e só uma inteligência pode conferir ordem. No entender dele, era necessário afirmar uma mente infinita por trás de tudo, pois seria um disparate a noção de uma substância impensante, ou coisa extensa, como dizia Descartes, guardando e transmitindo-nos as sensações. A conclusão da filosofia de Berkeley é que o mundo é um maravilhoso desfile de ideias orquestradas por uma mente todo-poderosa que a tudo dirige conforme regras constantes. Em decorrência disso, podemos usar a observação para extrair normas de comportamento que indiquem de que modo seremos afetados nesta ou naquela situação. Exemplo: o hábito nos ensina que, ao tocar o fogo, a mente infinita nos imprime uma sensação de dor. Isso colide com a visão mecanicista de Descartes sobre a natureza, à qual o irlandês contrapõe uma concepção dinâmica e metafísica,
que não admite causas naturais para os fenômenos, mas enxerga a operação direta do Ser Supremo em tudo, de modo que cada acontecimento do universo revela sua atuação e só pode ser explicado com base nele. Berkeley, se você lê os livros dele, ele é muito didático. Ele tem uma força de convencimento muito grande. Eu procurei aqui apresentar esse argumento da forma mais clara possível, mas eu quero deixar claro que esse não é o meu argumento, tá? É um bom argumento, na minha opinião. Eu nunca vi nada sólido contra ele, tá? Normalmente quem discorda de Berkeley simplesmente se limita a dar de ombros, a dizer que Berkeley viajou na maionese, mas não explica por quê. Então, eu queria até mesmo que Descartes pudesse ressuscitar para responder às perguntas que Berkeley fez e tentasse refutar aquilo que ele apresentou na sua obra, porque para mim realmente ele disse muita coisa que mostra que o racionalismo cartesiano falha. Só que eu também quero dizer que eu sou racionalista, eu não sou empirista. Eu não acredito que os sentidos nos forneçam ideias confiáveis sobre qualquer coisa. Nada garante que agora mesmo nós não estejamos sonhando, que nós não estejamos dentro de uma Matrix, ou que nós não estejamos sendo enganados por um ser superpoderoso, nos fazendo acreditar que o mundo é assim quando na verdade é de outra forma. Mas como eu disse, eu não estou aqui para refutar Berkeley, nem para apresentar o meu argumento. Eu gostaria muito que os céticos, e eu me considero cético, tá? Eu não me considero religioso nem crédulo, porque eu só acredito naquilo que tem evidências. Eu gostaria que as pessoas que se dizem céticas, e em especial os ateus e os agnósticos, considerassem esse argumento. Eu fiz questão de fazer esse vídeo de uma forma longa, talvez enfadonha para alguns, porque realmente ele não foi feito para quem gosta de assistir coisas de 5 minutos para sair xingando na parte dos comentários e falar que aquele argumento não vale de nada. Eu quero que quem veja o vídeo realmente seja uma pessoa sincera, que queira entender e, se quiser refutar, que refute da forma certa, tá? E eu agradeço a atenção de todos. Fico por aqui.